Esse segundo exemplo envolve a medição da massa de uma joia, utilizando a mesma balança digital. Aqui está a nossa balança. A joia foi colocada no prato e se obteve aqui um valor de 19,94 gramas. Portanto, um valor muito próximo de 20 gramas, e nós utilizaremos o valor de 20 gramas, cuja correção é conhecida. Aqui foram feitas 12 medições, o valor médio obtido aqui se encontra, e o desvio padrão dessa amostra está calculado e mostrado aqui também. As medições foram feitas num ambiente em que a temperatura variava entre 24 e 26 graus Celsius, e nós vamos utilizar os dados da calibração dessa balança. Nós dispomos então aqui para cada indicação o valor da correção e o valor da incerteza expandida. Chama a atenção aqui para o valor 20, aqui está a correção, menos 0,15, e a incerteza expandida, 0,04. Fomos nós que determinamos esses valores no exemplo anterior. Além disso, esse certificado aqui traz mais informações. A resolução da balança é de 2 centésimos de grama. Ela tem uma característica chamada deriva térmica. Isso quer dizer que, quando a temperatura aumenta, o valor indicado pela balança também aumenta, na proporção de 8 miligramas para cada Kelvin de variação de temperatura a partir da temperatura de calibração, e nesse caso foi de 20 graus Celsius. E ela tem também uma característica chamada deriva temporal. Ela piora o seu desempenho com o tempo. Ela foi calibrada hoje, daqui a um mês ela pode apresentar um erro de mais ou menos 0,010 gramas. Daqui a 2 meses, nós vamos multiplicar isso aqui por 2 e assim por diante. Então, para cada mês, ela piora nessa proporção. Para mais ou para menos, não é possível dizer, mas o seu desempenho piora dentro desses limites. O processo de medição, o mensurando é uma massa de uma joia, portanto é invariável e bem definido. O procedimento, nós vamos ligar a balança, limpar a balança, aguardar 30 minutos, regular o zero, medir 12 vezes e adotar o valor médio. O ambiente envolve a temperatura de 25 mais ou menos 1 grau Celsius, que é a temperatura diferente da temperatura de calibração, portanto a deriva térmica vai ter uma influência. O operador ele exerce pouca influência sobre esse processo de medição, e o sistema de medição ele é aquela balança que tem uma tabela de correções conhecidas, porém ela foi levantada 5 meses atrás. Portanto, a data da medição é 5 meses posterior à data da calibração. As fontes de incerteza, a repetibilidade natural da balança, que já consideramos antes, também está presente aqui. Da mesma forma, a resolução. A correção da balança também já é conhecida, é uma fonte de incertezas. Temos ainda, nesse caso, que incluir a deriva temporal e a deriva térmica. Vamos então analisar cada uma dessas fontes de incerteza. Aqui também a repetibilidade natural e a resolução limitada trazem apenas componentes aleatórias, então não influenciam nas componentes sistemáticas. Já a correção da balança, ela é uma contribuição sistemática, ela tem que ser considerada. Não é possível prever uma componente sistemática na deriva temporal. Ela pode ser positiva, pode ser negativa, não faz sentido escolher um número mágico. Nós vamos considerar como sendo zero e transpor para a componente aleatória todas as influências da deriva temporal. A deriva térmica ela possui uma componente sistemática. Para isso, vamos fazer aqui um diagrama. A temperatura varia entre 24 a 26 graus Celsius e nós não temos informação sobre como se distribui a temperatura dentro desses limites. Por segurança, estamos considerando a distribuição uniforme. A mesma probabilidade existe da temperatura estar entre 24 e 26 graus Celsius. Se tivermos uma outra informação mais confiável, usaremos. Se não temos, essa é uma estimativa bem conservadora. Quando a balança está medindo na temperatura de 24 graus Celsius, é possível calcular a deriva térmica e vamos ver que ela vai apresentar 0,032 gramas a mais do que deveria. Se a temperatura for 26,
ela vai apresentar 0,048 gramas a mais do que deveria. Em média, ela vai apresentar uma diferença de 0,040 gramas a mais. Então, para corrigir esse efeito, nós temos que considerar a correção da deriva térmica como sendo este valor com sinal trocado. Combinando a correção, é só somá-las algebricamente, todas as componentes, e no final teremos uma correção combinada de menos 0,19 gramas. Esses valores foram transcritos aqui para a tabela, bem como a correção combinada. Vamos agora estimar as parcelas aleatórias. A repetibilidade, de forma similar, nós temos aqui 12 medições repetidas e a incerteza padrão da média é o que nós adotaremos aqui, porque a massa que queremos determinar é invariável. E são 11 graus de liberdade, que é 12 menos 1. Já a resolução limitada, nós já vimos também que podemos associar uma distribuição retangular, cujo valor da incerteza padrão já foi calculado no exemplo anterior, e infinitos graus de liberdade. A correção da balança também possui uma incerteza. A incerteza padrão nós vamos calcular dividindo a incerteza expandida, que é o valor informado no certificado de calibração, por 2. 2 é o coeficiente de estudante mínimo que vale para infinitos graus de liberdade. E chegamos a 0,020 gramas. A deriva temporal, a informação que nós temos é que a balança degrada cerca de mais ou menos 0,010 gramas por mês. Após 5 meses, ela pode chegar a esse limite aqui. Então, se nós assumirmos uma distribuição retangular, que seria o caso mais pessimista, nós teremos uma incerteza padrão decorrente de 0,050 dividido por raiz de 3, com infinitos graus de liberdade. Finalmente, a deriva térmica tem um impacto também aleatório. Nós vimos uma distribuição retangular, e essa distribuição retangular ela tem uma semilargura de 0,08 gramas. Nós assumimos essa distribuição retangular, a incerteza padrão correspondente vai ser obtida dividindo essa semilargura por raiz de 3 e adotando infinitos graus de liberdade. Com isso, nossa tabela agora está completa com as componentes aleatórias de cada uma dessas 5 fontes de incerteza. Estamos prontos para calcular a incerteza padrão combinada, que é uma conta simples, soma dos quadrados das incertezas padrão, e vai nos levar a 0,0234 gramas. Aqui também eu aproveito para que nós demos uma olhada aqui nas contribuições de cada fonte de incerteza. Nós vamos ver que a fonte de incerteza mais expressiva, que mais está contribuindo aqui, é a incerteza da calibração da balança. Se quisermos melhorar a incerteza da medição, nós teremos que melhorar a incerteza com que se conhece a correção dessa balança. Aqui estão as várias fontes de incerteza representadas graficamente, um Pareto, e a gente vê aqui que a correção é a principal fonte de incerteza. Calculando o número de graus de liberdade efetivo, é só substituindo os valores. Os matemáticos aqui me desculpem, essa representação aqui ela não é muito correta do ponto de vista matemático, mas essas frações vão resultar em números zero. Quando a gente faz as contas, chegamos a 503 graus de liberdade. O coeficiente de student para um número de graus de liberdade tão alto é 2, e nós vamos multiplicar pela incerteza padrão combinada e chegar na incerteza expandida de 0,047 gramas, que nós colocamos aqui nesse campo da tabela do balanço de incertezas. Finalmente, o resultado da medição, nós vamos utilizar o valor médio que nós obtivemos das medições da joia, vamos aplicar a correção combinada e somar e subtrair a incerteza expandida. Substituindo os valores, nós chegamos a 19,76, mais ou menos 0,05 gramas. Então, nessas condições, é possível afirmar, com nível de confiança de 95,45%, que o valor da massa da pedra preciosa, da joia, está dentro do intervalo de 19,76, mais ou menos 0,05 gramas. Se por alguma razão nós tivéssemos optado
em não corrigir os erros sistemáticos, teríamos que combinar o valor absoluto da correção combinada com a incerteza expandida de forma algébrica para determinar o erro máximo. E assim, o resultado da medição, se nós não compensarmos a parcela sistemática, seria esse. Nós somaríamos o valor absoluto da correção com o da incerteza expandida e chegaríamos em 19,95, mais ou menos 0,24 gramas. Normalmente, se a correção é conhecida, não se faz esse tipo de operação. Mas caso você não tenha tempo ou não queira corrigir nada, esse resultado ainda será confiável, embora tenha uma qualidade muito inferior.